Record News Rural no ar e os produtores de hortaliças estão tendo dificuldades neste período de chuva para manter a plantação. O excesso de água compromete o cultivo a céu aberto e prejudica o desenvolvimento das plantas. Wagner explica para a filhinha Isadora como as plantas devem ser cuidadas para crescerem fortes e saudáveis. Mas neste período de chuva fica difícil manter o ciclo natural das hortaliças. Em 3 hectares, ele cultiva mais de 20 variedades: alecrim, cebolinha, brócolis, couve, acelga. Entre os mais sensíveis estão o repolho, o alho-poró e a alface americana. O excesso de chuvas, né? Ela vai derretendo, né? Ela não resiste. Aí aqui em Brasília, normalmente no período chuvoso é o verão, né? Aí a temperatura também se eleva. Aí umidade com alta temperatura, a proliferação fúngica e bacteriana é mais elevada. Além das doenças, a alta quantidade de chuva acaba deixando as folhas sem os nutrientes necessários para se desenvolver. Mesmo a gente fazendo a fertilização do solo, mas que nem essa chuva que deu ontem torrencial, né? Aí lixivia. Todos os nutrientes percolam e vão embora. Aí acaba que a planta não dá nem tempo de absorver, de se alimentar. O produtor, que trabalha com hortaliças há 18 anos, diz que em muitos casos acaba perdendo parte da produção nesta época. Como esse ano está bem atípico, né? Aí em torno de 30, 40, dependendo da intensidade que pegar, assim, vai até 60%, 70%. Por conta das questões climáticas, muita chuva ou muito sol, alguns produtores estão investindo em estufas como esta. A técnica, que permite o cultivo em qualquer época do ano, garante uma maior produtividade, uma alta qualidade dos produtos, olha só, e, consequentemente, um aumento da renda. Estamos numa plantação de pimentões. Aqui o produtor optou por 2 tipos de estufas. A mais fechada, com telas nas laterais que evitam a entrada de insetos, e este outro modelo, o túnel alto, com a cobertura de plástico. Em ambiente protegido, as plantas recebem a dose certa de água e fica mais fácil fazer o controle de pragas. Luiz trabalha nesta chácara há 34 anos. Ele fala que sentiu muita diferença na produção com esse sistema. No tempo da chuva é o tempo mais melhor para você plantar isso aqui, porque ela ajuda bastante, né? Que é no plástico de baixo assim, que se for no meio do tempo o pimentão apodrece quase tudo. Então aqui de baixo ela é bom para produzir. Montar uma estufa não é barato. Um túnel alto, por exemplo, que fica mais em conta, pode sair a R$60 mil, dependendo do tamanho. Mas a qualidade dos produtos é inquestionável. A parede do pimentão, dentro de estufa, ela é bem maior. Ela aguenta muito mais tempo de bancada do que um pimentão de campo. Esse pimentão, mesmo aqui cortado, ele é duro. Tá vendo que ele vai craquelando, mas ele não quebra. O de campo, na época de chuva, ele fica mole. Até na época de sol, mas você não consegue uma casca dessa. Cansado de passar pelos desafios do clima todo ano, Wagner, que é responsável pelo abastecimento de 18 restaurantes no DF, diz que pretende investir no sistema protegido para garantir a produção de hortaliças. Já está nos nossos planos para, talvez nesse ano ainda, a gente instalar um projeto de cultivo protegido. Pelo menos uma parte, né? Pode ser estufa, estou pensando no túnel também, né? Que é o custo menos elevado. E para o próximo ano a gente já está, próximas chuvas, né? A gente já está mais precavido aí. E a nova florada da laranja pode dar um fôlego ao setor, já que os estoques de suco continuam baixos. Apesar da qualidade da laranja estar abaixo da ideal, a 4ª florada no cinturão citrícola paulista está dando fôlego para a indústria. Segundo pesquisadores do CPEA, o baixo estoque de suco tem feito com que algumas empresas adquiram o máximo de frutas ainda disponíveis no spot para tentar amenizar o déficit de suco e garantir produto para a transição de safra. A última estimativa do Fundecitrus apontou que o bom desenvolvimento dessa última florada da safra 2024-25
deve trazer oferta um pouco mais elevada para o cinturão, levando a estimativa a aumentar 7 milhões de caixas de 40 quilos, em comparação ao divulgado em setembro do ano passado. E o poder de compra do avicultor paulista caiu em janeiro. A demanda pelo produto, porém, segue em alta. Com a valorização de alguns dos principais insumos utilizados na produção de ovos, o poder de compra do avicultor de Postura no estado de São Paulo está menor. Apesar do farelo de soja apresentar um leve recuo este mês, pesquisas do CPEA indicam que o milho se valorizou. A demanda aquecida no período de final de mês, com a volta às aulas, sustenta as cotações, além da oferta estar mais restrita. E uma especiaria usada em alimentos e também em produtos de beleza é cultivada em Goiás. A orquídea que produz a baunilha exige muito cuidado, mas a rentabilidade compensa. Cocalzinho de Goiás fica a pouco mais de 130 quilômetros de Goiânia e a 105 de Brasília. E é nesse município que encontramos um francês que mora no Brasil há mais de 30 anos. Ele comprou uma fazenda com o objetivo de transformar em uma propriedade agroecológica. Por aqui, nada de agrotóxico. E em uma das andanças, ele resolveu comprar 2 mudas de uma orquídea diferente da que estamos acostumados no Cerrado, a baunilha. Eu comprei 2 pés de baunilha lá no Jardim Botânico, em Brasília. Eu plantei, eu esqueci. Estava lá, e de repente, um dia eu vi uma fava de baunilha. E aí chegou a pandemia, eu fiquei muito tempo aqui, mais de 6 meses. Aí comecei realmente a me interessar. Isso aconteceu há 8 anos. E de lá para cá, das 2 mudas foram feitas dezenas de outras. O seu Daniel é um pesquisador nato e foi atrás de informações sobre o cultivo de baunilha. E agora, ele mesmo produz a própria especiaria. Minha vontade é de aprender, ensinar para os outros. Então, e não tem esse sentimento de produção. Tem um problema com a produção, eu acho que aqui a gente faz com amor. E é diferente de vamos fazer para ganhar dinheiro. A baunilha, ingrediente presente na culinária há vários séculos, é de uma espécie específica de orquídea chamada vanilla. Embora a família das orquídeas possua mais de 20 mil espécies, apenas 150 são de variedades de orquídeas da baunilha. Mesmo assim, essa planta se destaca como o único produto comestível dessa vasta família. Originária da América Central, a orquídea de baunilha é cultivada no Brasil desde a década de 1950. Com destaque para as regiões como Bahia, Pará, Espírito Santo e Goiás. Mas é em Madagascar que se concentra a maior plantação e mercado, que movimenta cerca de 3 mil toneladas anuais, abastecendo indústrias de alimentos, cosméticos e fragrâncias ao redor do mundo. Hoje a baunilha já está sendo cultivada no Cerrado. E essa aqui que a gente está aqui na propriedade do seu Daniel é uma baunilha Vanilla planifolia. Ela geralmente é cultivada no México, em Madagascar também, ela é bem cultivada lá na região e ela é cultivada em substrato e a gente precisa de um tutor. Esse tutor pode ser igual uma estaca de madeira, como essa aqui, mas pode ser também um tutor vivo. Aqui a gente cultiva ela em agrofloresta. Quem tem interesse em cultivar precisa ter paciência. A planta começa a produzir depois de 3 a 4 anos. A polinização é feita de forma manual, uma a uma, para que as vagens dos cachos vinguem. E da floração ao ponto de colheita são 9 meses. Para começar a ter flor, tem que ser 2 a 3 anos. Hein? E está produzindo bem, a partir de 4, 5 anos está no momento melhor. Hein? E a gente observa aqui que a planta está na altura, na estaca, na altura da gente. Eu tenho 1,79 de altura, por exemplo. É mais fácil o manejo manter a planta dessa altura? Isso, eu recomendo assim, porque cada pessoa tem uma altura e quem vai conduzir essa planta, né, quem vai fazer o manejo dela diário é que precisa estar mais confortável. Então o que a gente fala? Vamos medir a altura do olho, independente da pessoa, a gente mede a altura do olho e coloca para ela ficar mais confortável de fazer os tratos culturais, por exemplo, a polinização, a poda e assim por diante. Uma coisa é certa. Seja a baunilha de Madagascar ou do Cerrado, o manejo exige dedicação. A planta
é super exigente, mas a rentabilidade e o sabor podem garantir o investimento nessa cultura, ainda mais na região centro-oeste. O mercado mundial da baunilha é comandado pelos preços de Madagascar. Então, tudo o que acontece lá de condições climáticas que interferem na produção em Madagascar vai refletir no preço de mercado. Hoje, esse valor, sem falar de frete, está em torno de R$ 1.500 a R$ 2.000 o quilo da fava. E o Ministério da Agricultura declarou emergência por doença em lavouras de mandioca no Amapá e no Pará. O Ministério da Agricultura declarou estado de emergência fitossanitária no Amapá e no Pará pelo prazo de 1 ano para o surto da praga causadora de um fungo conhecido como vassoura de bruxa em plantações de mandioca. As diretrizes e medidas a serem adotadas ainda vão ser indicadas pelo Ministério. A vassoura de bruxa da mandioca foi detectada pela Embrapa Amapá nos plantios de mandioca das terras indígenas de Oiapoque em 2024. Plantas afetadas pela doença ficam com ramos secos e deformados, com dificuldade de crescimento e proliferação de brotos fracos e finos nos caules. A dispersão da doença pode ocorrer por meio de material vegetal infectado, ferramentas de poda, além de possível movimentação de solo e água. Segundo a Embrapa, o transporte de plantas e produtos agrícolas entre regiões também pode facilitar a dispersão da doença, aumentando o risco de infecção em novas áreas. O governo alerta que a presença da praga representa risco de redução significativa na produtividade dos mandiocais. E quem pensa que é preciso morar na roça para criar certos animais, veja só essa história. Uma família de Goiás tem um bicho de estimação inusitado. É um bode chamado Zeca. Isso mesmo, um bode. E ele é o maior sucesso por onde passa. O nome dele é Zeca e ele leva uma vida bem diferente dos demais bodes. Em casa, adora ficar em cima do sofá. Qual pet não gosta, né? Mas Zeca vai além. Sobe no banco, no tanque e até no freezer. É aqui que mora o bode Zeca Rodrigues. Tudo bom? Tudo bem, tudo jóia. Você é o Arli, o tutor do Zeca. É, sou o tutor dele. É igual cachorro, tem que deixar cheirar, será? É? Tranquilo, pode passar a mão nele. Ele não vai me dar uma cabeçada não, né, Arli? Não, ele não dá uma cabeçada não. Às vezes dá, mas é coisinha de brincar, igual todo gato, às vezes unha. Como é que surgiu essa ideia de criar um bode dentro de casa como um pet? Uai, de repente. Eu vi da internet, aí eu peguei e quis fazer. Aí peguei ele pequenininho, peguei ele com uns 10 dias de vida. Criei numa madeira e ficou xodó de casa. Você que é a mãe do Zeca? Mãe do Zeca. Mãe sofrida. É complicado. É o tempo todo varrendo, limpando. Não é fácil, não. É amor mesmo, por amor. Ó, o Zeca não quis conversa comigo, mas agora eu tô com um negócio aqui, ó. Olha essa mamadeira, rapaz. Que interessa pra ele. Será que agora ele dá moral pra mim? Ó. Interesseiro, hein? Rapaz. Ô Zeca, papai foi pra roça, mamãe foi trabalhar. Eles já estão voltando, Zeca. O passeio é na praça central da cidade. Zeca atrai todos os olhares. Você já tinha visto um bode ser criado assim dentro de casa como animal de estimação? Não, primeira vez, irmão. Mas não sobe em mesa, em cama, não? Justamente, sobe em mesa, em cama, no tanque. É, parece que o bode bodou. Cansou das câmeras e luzes da TV. Então a gente vai nessa, Zeca. Até a próxima. Aproveita o dia bonito que tá fazendo em Inhumas. Aliar desenvolvimento com sustentabilidade é essencial para o avanço da agropecuária. Nesse sentido, o Brasil comemora agora um feito histórico. O sistema Campo Limpo, gerido pelo Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias, ultrapassou a marca de 800 mil toneladas de embalagens vazias de defensivos agrícolas destinadas de forma ambientalmente correta desde 2002. Esse marco reforça a liderança do país como referência mundial em logística reversa nesse setor.
Para entender a importância disso, a gente conversa agora com o diretor-presidente do INPEV, Marcelo Okamura. Para começar, Marcelo, eu queria que você explicasse para a gente o que é o Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias. Um ótimo dia para você. Bom dia, Matheus. Bom dia a todos. Um prazer estar aqui com você. O Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias é o responsável pela logística reversa das embalagens vazias de defensivos agrícolas no Brasil. Faz parte do Sistema Campo Limpo, que é o sistema que engloba os produtores rurais, os distribuidores e toda a indústria de defensivos agrícolas, e também o governo que faz toda a fiscalização do sistema. Esse ano nós superamos o marco de 800 mil toneladas, como você falou, desde 2002. Esse foi um número fantástico. O número do ano de 2024, nós superamos 68.500 toneladas de embalagens de defensivas agrícolas destinadas no Brasil. Esse número é um número que, somado a todos os anos anteriores, dá esse número superior a 800 mil toneladas de embalagens de defensivos agrícolas. Esse número é um número que nos dá muito orgulho, porque não tem país de economia mais avançada ou de agricultura mais desenvolvida que tenha números de destinação de embalagens de defensivos agrícolas que se comparem ao que nós temos aqui no Brasil. Claro que o programa é extremamente importante para o país, mas eu queria que você reforçasse essa importância do programa para quem está em casa assistindo a gente, para quem está assistindo a gente também pelas redes sociais, pela internet, porque é um assunto importantíssimo e a gente fala também de meio ambiente, né? É isso mesmo. Esse sistema é um sistema importante porque ele ajuda o produtor rural a ter uma destinação das embalagens vazias. Antigamente, antes de ter o sistema, o produtor rural tinha um problema enorme dele não saber o que fazer com as embalagens de defensivos agrícolas que ele tinha na propriedade. Ou ele podia queimar essa embalagem, ou enterrar essa embalagem, ele podia dar uma destinação que ambientalmente era uma destinação completamente inadequada, né? Porque se você queima, você produz gases de efeito estufa, você produz gases tóxicos. Se você enterra, você inutiliza a terra para plantio, você pode expor produtos no solo que possam contaminar lençóis freáticos, causando riscos à população, né? Então, os produtores rurais tiveram uma solução para destinar as suas embalagens. O sistema de distribuição, as revendas, as cooperativas, tiveram um ordenamento de como fazer a indicação de locais onde elas poderiam, os agricultores poderiam devolver os produtos que os canais de distribuição vendem, e a indústria, que é a responsável por fazer toda a logística reversa de coletar esses materiais nas unidades de recepção e dar uma destinação ambientalmente adequada a essas embalagens, né? Ambientalmente adequada quer dizer, ou nós reciclamos as embalagens, e aquelas embalagens contaminadas que não podem ser recicladas, nós incineramos de maneira controlada para minimizar os impactos ambientais. Então, esse é um sistema que ele só traz benefícios, né? Traz benefícios ambientais, porque quando você recicla materiais, você deixa de emitir CO2, você economiza água nos processos produtivos, você economiza energia elétrica nos processos produtivos, então você tem um ganho e você não polui o ambiente, evidentemente. Então você tem os benefícios ambientais, você tem benefícios sociais, porque se gera emprego e renda em todas as unidades do Brasil para as pessoas que trabalham dentro do sistema, que têm empregos dignos em todos os estados brasileiros, e isso também tem uma vantagem econômica, porque os materiais que são reciclados, eles geram valor, né? Geram produtos de valor para uma cadeia econômica cada vez mais pujante, né? Então, reciclar materiais é sempre positivo, e reciclar materiais advindos de produtos agrícolas, ele tem muito mais vantagens de você retirar o lixo que está no campo e transformar isso em materiais de valor agregado.
Quando a gente fala de embalagem de defensivo agrícola, tem algum tipo de embalagem específica? Eu queria que você falasse também, porque muita gente pode estar se perguntando, não seria mais simples, sei lá, lavar a embalagem, tentar reutilizar? Qual que seria o problema em relação a isso? A reutilização de embalagens de defensivos agrícolas, ela é proibida por lei. Por quê? Se você pegar uma embalagem de defensivos agrícolas e não fizer uma boa descontaminação, e você colocar água, você colocar líquidos que as pessoas possam entrar em contato, ou ingerir, ou lavar as mãos, né? Elas podem se contaminar com o resto de resíduos de produtos. Então, a reutilização de embalagens de defensivos agrícolas, ela só é permitida pela indústria que vende, que pode, os IBCs, por exemplo, que elas poderiam receber de volta, lavar e se responsabilizar por aquilo que ela colocaria no mercado novamente. Os usuários, eles são proibidos de reutilizar embalagens de defensivos agrícolas pelo potencial de risco que isso representa para a sociedade. Agora, a gente fala sobre poluição, a gente falou sobre esse risco agora, mas eu queria que você reforçasse o maior problema de se descartar essas embalagens em locais inapropriados, jogar em qualquer lugar. É claro que há todo esse risco aí de contaminação, né? Felizmente, esse risco no Brasil, Matheus, ele tem diminuído ano a ano, né? Graças a esse programa de logística reversa que nós instituímos aqui no Brasil desde 2002. Então, aqui no Brasil, nós recebemos mais de 95% das embalagens que são utilizadas pelos produtores. Então, nós temos um percentual de recebimento altíssimo que não tem par em nenhum outro lugar do mundo, né? Então, fazendo essa devolução, para você ter uma ideia, hoje no Brasil, nós não queimamos uma embalagem plástica sequer de defensivo agrícola a mais, né? 100% das embalagens plásticas de defensivos agrícolas, embalagens rígidas, elas são reutilizadas, elas são recicladas, né? As tríplice lavadas que são recicladas podem produzir novas embalagens, produzir 38 artefatos que são homologados pelo sistema, e aquelas que não são tríplice lavadas, nós temos um incinerador parceiro aqui no Brasil que faz a reciclagem desse material também, né? Com sistemas de controle de água, sistemas fechados, que não tem qualquer problema de efluentes líquidos ou sólidos. E hoje no Brasil, nós só temos um tipo de embalagem que ela não é reciclável, que são as embalagens flexíveis, mas elas não são recicláveis ainda, porque nós já temos um projeto para ser instalado em 2027 aqui no Brasil, que vai permitir a reciclagem de todas as embalagens flexíveis que são utilizadas no sistema. Quando nós atingirmos esse ponto em 2027, daqui a 2 anos, nós vamos ter um grau de reciclagem acima de 97% de todas as embalagens que nós recebemos dos agricultores, né? Então, isso é um número absolutamente fantástico. É um número que nós nos orgulhamos muito, que a agricultura brasileira tem muito que se orgulhar desses números. Agora, eu queria que você falasse, achei interessante, sobre quais produtos podem ser produzidos com a reciclagem dessas embalagens. Quando nós falamos de plásticos, o principal produto que nós produzimos são embalagens para a indústria de defensivos agrícolas. Então, uma grande parte vai para a indústria de defensivos agrícolas. Outros materiais, nós temos 38 materiais que são homologados para ser produzidos com essa resina pós-consumo dessas embalagens. São conduítes que passam fios elétricos nas casas, são tubos de esgoto, tubos de drenagem, são carriolas, são caixas de baterias, enfim, é um número grande de produtos que nós homologamos e nós controlamos todo o ciclo de vida desse produto para garantir que esses produtos não sejam utilizados, por exemplo, para
consumo humano direto. Por exemplo, não pode produzir garrafas que embalem sucos, que embalem água, que embalem esse tipo de coisa, com embalagem de defensivo agrícola. Mas nós podemos produzir embalagens para próprio defensivo agrícola, ou óleos lubrificantes, ou outros tipos de produtos. Então, além das embalagens de defensivos agrícolas, muitos produtos utilizados na construção civil são também feitos de materiais reciclados a partir da resina pós-consumo dos defensivos agrícolas. Agora, para quem ainda não sabe, quais são os locais para destinar essas embalagens, esse material, para que chegue, por exemplo, ao projeto? Nós temos no Brasil todo 416 unidades de recebimento de embalagens de defensivos agrícolas. Todos os estados da federação têm unidades de recebimento de defensivos agrícolas. Nós temos 416 unidades que estão espalhadas no Brasil todo, sendo 316 postos de recebimento e 100 centrais de recebimentos de embalagem. Então, o agricultor, depois que ele utiliza o produto e faz a tríplice lavagem, ele pode entrar no sistema do INPEV e fazer marcar uma data para devolução, um agendamento de devolução, quando que ele vai devolver essa embalagem. Ele tem até 1 ano depois da compra desse produto, o prazo legal para que ele devolva essa embalagem. Então, são 416 unidades que nós temos hoje, e em 2025 nós vamos ter mais 11 unidades disponíveis, principalmente nas novas fronteiras agrícolas do Brasil, que é a região norte e região nordeste do Brasil. Agora, o produtor terminou de usar ali os defensivos agrícolas. Ele precisa deixar essas embalagens em algum local específico, longe de, por exemplo, comida e tudo mais, mas ele precisa separar um local no ambiente dele para que depois, você falou, né, tem até 1 ano para entregar essas embalagens serem entregues? Isso mesmo. Depois que ele faz a utilização do produto, se for embalagem rígida, por exemplo, uma bombona de 5, 10 ou 20 litros, ele fazendo a tríplice lavagem, ele já descontamina em mais de 99% do produto químico que estava dentro. Então, essas embalagens, elas são embalagens que são classificadas como não... embalagens que podem ser, por exemplo, destinadas e podem ser transportadas, não são produtos perigosos. Ele tem que ter na unidade dele, na propriedade dele, um local adequado para ele colocar essas embalagens. Ele junta um determinado volume que compense ele levar esse volume até uma das unidades de recebimento. Então, o produtor ele tem a posse temporária dessas embalagens e tem que ter um local dentro da propriedade agrícola que seja adequado para ele armazenar antes de devolver essa embalagem nas centrais ou postos de recebimento. E esse tipo de projeto de recolhimento das embalagens vazias, existe em algum outro lugar do mundo? Qual que é o diferencial do Brasil em relação a isso? Esse programa de recebimento de embalagens de defensivos agrícolas, ele existe em vários países do mundo, mas o Brasil está um passo à frente no recebimento de embalagens. Não tem nenhum país do mundo que tenha os níveis de recebimento que tem o Brasil, mas tem vários países do mundo e muitos deles, inclusive aqui na América Latina, que estão se espelhando no modelo brasileiro para desenvolverem seus modelos de logística reversa de defensivos agrícolas também. Muito interessante esse assunto todo, a gente traz essas questões todas para o produtor, para o consumidor também entender como funciona. Eu queria que você deixasse um recado para todos os produtores, o quanto é importante continuar com esse trabalho. Já é um trabalho que tem anos aí, né? Mais de 20 anos, desde 2002, então queria que você deixasse esse recado para todos os produtores e consumidores aí do país. O meu recado é que a agricultura brasileira está cada vez mais sustentável, né? E isso graças a quê? Graças à conscientização dos produtores, graças à disponibilização de locais pelos distribuidores que fazem um papel enorme para a recepção desses materiais. Hoje nós temos mais de 4.500 recebimentos itinerantes no Brasil, que fazemos em parcerias com o sistema de distribuição.
né? Então, esse sistema ele tem um resultado muito bom, porque todos os elos da cadeia fazem bem a sua parte. O produtor faz bem a sua parte, o distribuidor faz bem a sua parte e a indústria faz bem a sua parte de receber e destinar bem essas embalagens de defensivos agrícolas. É um sistema absolutamente virtuoso. Isso mostra que o agro também está a favor do meio ambiente quando faz toda essa reciclagem, né? É isso mesmo. Marcelo, muito obrigado pela sua entrevista, a gente agradece muito a sua participação aqui e o Record News Rural está sempre de portas abertas para te receber. E eu estou sempre à disposição da Record para o que for necessário. Um grande abraço e muito obrigado. Grande abraço. E essa edição do Record News Rural fica por aqui, agradeço a sua companhia, até amanhã.